Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu tomo a escritura de Filipenses 4,13 para nossa meditação nesta manhã. Embora o ser humano use a palavra de Deus como uma coisa simplesmente que se ouve uma ou duas vezes e então ela se põe por avisado e não dá mais atenção para aquilo, achando que já conhece aquilo. Porém, eu repito, tomo essas palavras, eu mastigo, remastigo, eu rumino, engulo de novo. Porque a palavra de Deus é tudo, ela define os resultados que nós obtemos na vida, assim como os resultados que obtemos na eternidade. A eternidade é um reflexo das decisões e comportamentos que tivemos aqui nesta vida com relação à palavra de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. O problema do ser humano não são as circunstâncias que o cercam. O problema do ser humano são as crenças que ele guarda. Não importa as circunstâncias, isso não importa. O que importa são as suas crenças. Ou seja, como Henry Ford disse, não importa se você acha que você vai vencer ou se você acha que você vai perder. De todos os modos, você está certo. Aquilo que você acredita se tornará a sua experiência de vida. Não importa, quando você ora a Deus, você acredita em quê? Que Deus vai te responder? Ou você acredita que não? Não importa qual seja a sua crença. É isso que vai prevalecer. É a sua crença. Deus criou o mundo, Ele estabeleceu leis. O mundo natural e espiritual é regido por leis. E entre essas muitas leis, existe esta, de que tudo é possível ao que crê. Jesus Cristo falou dessa lei. E todas as leis funcionam. Todas. Lei da gravidade. A lei da expectativa. A lei da expectativa tem essa lei? Sim, claro, é uma lei. A lei da expectativa, do que fala? A lei da expectativa diz, você recebe aquilo que você espera. Então, o diabo, conhecendo esta lei, ele vai fazer com que você espere fracassar. Porque se ele conseguir fazer com que você espere fracassar, é certo que você vai fracassar. Existe a lei da probabilidade. O diabo faz as pessoas frequentar bares e isso. Pode ser que no primeiro ano não aconteça, mas uma hora ele vai conseguir colocar a pessoa lá numa discussão, numa briga em que ele pode perder ou tirar a vida de outro. O ladrão, o diabo põe a pessoa para começar a roubar. Talvez ele não seja pego no primeiro, segundo, terceiro, quinto roubo, mas uma hora, a lei da probabilidade diz que uma hora ele vai ser pego. Então, tudo são leis. Tudo são leis. E aquelas pessoas que conhecem as leis e atuam de acordo com elas, são as pessoas que se beneficiam. Então, tudo é possível ao que crê. Então, volto a dizer, o problema do ser humano não são as lutas, os obstáculos, as circunstâncias. Se você pegar qualquer pessoa fracassada, que tentou algo e fracassou, ela vai dizer que o motivo do fracasso dela foi determinadas circunstâncias que ela enfrentou.
Mas se você pegar qualquer milionário, qualquer pessoa bem-sucedida, você vai ver que aquela pessoa enfrentou as mesmas circunstâncias. Então, a diferença entre o bem-sucedido e o fracassado não são as circunstâncias, são as crenças. Porque a pessoa fracassada, ela não é fracassada por causa da circunstância que ela enfrentou. Ela é fracassada pela crença que ela alimentou. Mesmo que ela procure lutar, ela tenta, mas aí ela não consegue, ela dá com os burros na água, quebra a cara. Então, algo dentro dela diz: eu sabia que não ia dar certo. Ela tentou, mas o vencedor, ele não tenta, ele faz. Com esse entendimento de que, mesmo que na primeira tentativa não dê certo, na segunda não dê certo, na terceira não dê certo, mas ele sabe, uma hora ele vai conseguir. O profeta conta isso e fala, ele conta da guerra civil americana, que aqueles soldados com aquelas munições velhas lá, na guerra lá, então ele puxava o gatilho, a arma não disparava, ele não desistia, colocava outra munição, puxava o gatilho, não disparava. Ele trocava aquela munição velha, molhada, colocava outra, e até que uma hora, uma explodia. Então, assim essa é a atitude do vencedor. A diferença entre o fracassado e o vencedor não são as circunstâncias, são as crenças. Se você acredita, meu irmão, não importa quantas vezes você tentou, você não desiste até conseguir. É o Thomas Edison. Thomas Edison, o irmão Branham chega a comentar sobre ele, o mundo todo fala sobre ele. Ele tentou milhares de vezes, até que por fim conseguiu. Ele não era o único, várias pessoas tentaram, mas quantos desistiram? Mas Thomas Edison não desistiu por quê? Por causa da crença que ele tinha por dentro. Então, quando o cristão que medita na lei de Deus de dia e de noite, ele medita, até que aquilo se torna uma programação, mais do que mental, espiritual, aquilo governa todo o seu ser. É disso que Salmo 1 fala, e muitas pessoas nunca nem viu isso. No Salmo 1 não entenderam, mas deixa-me falar. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha, por que essas certas pessoas têm prazer na lei do Senhor? É que, entre outras coisas, eu falo isso pela minha experiência pessoal de vida. O que me faz ler e ouvir a palavra de Deus todos os dias, não é exatamente que eu tenha um prazer. Se você tem um prazer, esse prazer vem de quê? Eu medito na palavra de Deus todos os dias porque eu sei que toda a minha vida, todo o meu futuro está baseado nisto. O meu sucesso como cristão, o meu sucesso como pai, como marido, como pastor, está baseado nisto, na palavra de Deus. Ali está a minha programação mental, espiritual, está baseado nisto. Porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir repetidas vezes. Então, voltando ao Salmo 1, Davi falando ali, então, que esta pessoa que medita na palavra de Deus de dia e de noite, que tem seu prazer,
Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria. Você vai dar o seu fruto na estação própria, meu irmão. O problema é que muitas pessoas querem, ele começou a beber água hoje e já quer dar o fruto amanhã. Calma, não chegou a sua estação. Mas o fulano e o Beltrano, isso é o fulano e o Beltrano. Você tem a sua estação própria, simplesmente entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Você terá a sua hora, você vai ter o seu momento, a sua hora. Então essa pessoa, ela será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Então, se você assimilou, determinou para você um objetivo de vida e você é uma pessoa que medita na palavra de Deus de dia e de noite, esta programação mental, esta consciência de que tudo que você fizer prosperará, isso não te deixa decidir, não te deixa desistir. Você vai perseverar até alcançar. Você vai perseverar até alcançar. Deuteronômio 28, Deus também diz que essa pessoa que dá crédito à palavra, ouve o conselho de Deus, ouve a palavra de Deus, Deus o abençoará. Deus ordenará que a bênção o acompanhe. E Deus abençoará tudo que ele colocar à mão. É a mesma coisa, a promessa é a mesma. Então, a palavra de Deus está rica com estas coisas. Quando a pessoa entende que a vida é cheia de perigos, desafios, e o único lugar seguro, de fato, o único lugar seguro que existe nesse mundo é em Cristo. Então, quando ele entende que Deus quer que a gente tenha vitórias, porque a nossa convivência com Deus aqui não é uma convivência estéril, não é. A nossa convivência com Deus é uma convivência rica, frutífera, mas para que esses frutos brotem, é como a chuva, gente. Olha, para o fruto brotar tem que ter água, para ter água tem que ter chuva, para ter chuva tem que ter relâmpago, trovão. É feio, às vezes a coisa é feia, às vezes a coisa é assustadora, mas aquilo traz o fruto, traz a grama verde. Mas para que tudo isso aconteça, uma série de coisas acontecem antes. Então, o profeta diz que Deus quer que a gente tenha vitórias, mas para haver vitórias tem que haver lutas. Tem que haver lutas, é inevitável, não existe vitória sem luta, como não existe o norte sem o sul. Quando você determina o norte, automaticamente você já definiu o sul. Se você definir o leste, automaticamente o oeste já está definido. Então, quando a luta apareceu para você, meu irmão, a vitória já apontou lá na frente. É inevitável, é inevitável. Não pode haver vitória sem lutas, mas pode haver uma luta sem vitória. Como? Como é que pode haver uma luta sem vitória? Olha, há uma frase, uma vez eu li algo que dizia assim: eu não venci todas as lutas que travei, mas eu deixei de vencer todas aquelas que eu não lutei. Então, se você não lutar, você não vai vencer. Então, Deus quer que você tenha vitórias, mas para haver vitórias tem que haver lutas, tem que haver lutas. Então é isso daí, não tenha medo. Ele disse: não tu mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Também ele diz em Isaías 41, verso 9: tu a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os mais excelentes, e te disse: tu és meu servo, és minha serva, a ti te escolhi, e não te rejeitei. Não temas, que eu te ajudo. Deus te ajuda. Ele é contigo.
Então não tenha medo, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Isaías 56, Isaías 64, verso 4 diz: aonde já se viu um Deus além de ti, que batalha por aqueles que nele espera? Espera, pois, no Senhor, e ele te ouvirá. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Deus te abençoe.